Olá pessoal, bem-vindo ao Resfriando, seu portal sobre refrigeração. Meu nome é Diego Calume e hoje estarei apresentando uma aula sobre psicrometria. A psicrometria é o estudo relacionado ao ar úmido, ou seja, ar seco mais vapor de água misturado com esse ar, certo? E para estudar a psicrometria foi desenvolvido a carta psicométrica. Esta carta relaciona todas as propriedades desse ar úmido em uma única condição, ou seja, nessa mesma carta podemos ver a temperatura, entalpia, umidade, entre outras condições. Estas linhas diagonais, indicadas aqui no gráfico, representam o volume específico do ar úmido em cada uma dessas condições. Lembrando que o volume específico é medido em metros cúbicos por quilograma, ou seja, ele é o inverso da densidade. Então, quanto maior o volume específico, menor vai ser a densidade do ar. Essas linhas representam a entalpia do ar úmido para cada uma dessas condições. A entalpia vai representar aqui a quantidade de energia que o ar possui naquela determinada condição. Ele pode ter mais ou menos energia para trocar calor ou para receber calor, certo? Essa entalpia ela é medida em duas parcelas. Uma representa a entalpia do ar seco e a outra representa a entalpia do vapor d'água. Então você sempre tem uma variação dessas duas massas misturadas, porém a entalpia indicada aqui representa o total dessa mistura. Essas linhas indicadas em vermelho, que são medidas nessa barra horizontal inferior, elas representam a temperatura de bulbo seco, que é a própria temperatura medida com o termômetro tradicional. Essas linhas indicadas em azul claro representam a temperatura de bulbo úmido. A temperatura de bulbo úmido ela é medida por um termômetro cujo bulbo está coberto por um algodão molhado. Por que isso? A água contida nesse algodão ela vai tender a evaporar à medida que o ar ao seu redor está seco. Então, quanto mais seco o ar, maior vai ser a intensidade dessa evaporação dessa água no algodão. E quando essa água tende a evaporar, ela precisa roubar calor de algum lugar para fazer esse processo de evaporação. E ele vai acabar roubando calor do próprio bulbo do termômetro. Ou seja, quando o ar está muito seco, a tendência de evaporação é maior e esse termômetro de bulbo úmido vai marcar uma temperatura mais baixa. Quando o ar está muito úmido, a tendência dessa evaporação é não evaporar com tanta facilidade. Ou seja, a temperatura de bulbo úmido vai marcar uma temperatura mais alta. A diferença principal é que uma vai medir a temperatura de bulbo seco, vai medir a temperatura do ar tradicional, e a temperatura do bulbo úmido vai te dar um valor que vai indicar a umidade relativa do ar, se ele está seco ou se ele está úmido. Com essas duas medições, a gente consegue visualizar no diagrama qual a umidade relativa e qual a quantidade de água presente no ar. Essas linhas horizontais representam o ponto de orvalho. O ponto de orvalho seria a temperatura em que o vapor de água se satura nessa mistura ar e vapor. Ou seja, é nessa condição que o vapor vai começar a condensar e sair do estado gasoso e ir para o estado líquido. É nesse caso que você tem 100% de umidade relativa. Essas linhas horizontais medidas nessa barra vertical aqui da direita representam a umidade específica do ar, ou seja, quantos quilogramas de vapor d'água eu tenho para cada quilograma de ar seco. Então é um valor absoluto, é quanto de massa de água por massa de ar. Essas curvas representadas no diagrama representam a umidade relativa do ar. Um valor alto de umidade relativa indica que o ar está úmido, saturado de água. E um valor baixo indica que o ar está seco. Como eu disse anteriormente, quanto mais úmido, mais alta vai ser a temperatura de bulbo úmido. E quanto mais baixa a umidade relativa, menor vai ser a temperatura de bulbo úmido. Justamente porque essa umidade do algodão vai tender a evaporar mais ou menos e vai roubar mais ou menos calor do termômetro. A umidade absoluta, ela indica a quantidade de água presente naquela quantidade de ar. E a umidade relativa vai indicar se esse ar está seco ou está úmido. Se o ar está seco, ele vai tender a absorver a umidade ao seu redor para chegar num estado de equilíbrio. Se o ar está muito úmido, ele não vai ter tanta força para absorver essa umidade. Então é um ar mais úmido, né? Como eu disse anteriormente,
Uma medição feita por um termômetro de bulbo seco vai indicar a temperatura real do ar, e a temperatura medida pelo termômetro de bulbo úmido vai depender das condições de umidade relativa do ar, não das condições de umidade absoluta, né? Nesse exemplo aqui, se eu tenho uma grande diferença de temperatura entre os dois termômetros, isso vai me representar um ar com baixa umidade relativa, um ar muito seco. Nesse segundo exemplo, com uma pequena diferença de temperatura entre os dois termômetros, vai indicar um ar com alta umidade relativa. Ou seja, a umidade presente nesse algodão vai ter dificuldade para evaporar porque o ar à sua volta já está mais saturado. Então ele não vai roubar tanto calor do termômetro e, consequentemente, o termômetro vai marcar uma temperatura um pouco mais alta. Quando as duas temperaturas se igualam, eu tenho 100% de umidade relativa. Ou seja, o ar já está completamente saturado de água, ele não tem mais capacidade de absorver água do seu exterior. Então, a água presente nesse algodão não vai mais evaporar. Ela vai cessar essa evaporação e a temperatura que esse termômetro vai marcar é exatamente igual à do termômetro de bulbo seco. Nessa condição, a gente tem o ponto de orvalho. É justamente quando esse vapor presente na água começa a condensar. Por exemplo, para fazermos uma leitura na carta psicrométrica, precisamos de apenas duas propriedades. Nesse primeiro exemplo, temos uma temperatura de bulbo seco de 30 graus Celsius e uma temperatura de bulbo úmido de 20 graus Celsius. Então, bulbo seco, eu vou verificar na barra horizontal inferior, eu tenho aqui 30 graus. Essa linha vertical representa 30 graus Celsius de bulbo seco. E nessa curva, eu vou procurar os 20 graus Celsius de temperatura de bulbo úmido, no caso, nesse ponto. Essa diagonal aqui vai representar 20 graus Celsius de bulbo úmido. Onde essas duas retas se cruzarem, eu vou ter a condição do meu ar nessa condição. Podemos verificar que o ponto de orvalho é equivalente a 15 graus Celsius, a umidade relativa é de 40%, e a umidade específica, nesse caso, é de 0,0105 kg de vapor para cada quilograma de ar seco. Nesse segundo exemplo, temos uma temperatura de bulbo seco de 25 graus e uma umidade relativa de 50%. Ou seja, na barra inferior eu tenho 25 graus Celsius e determino essa linha, e eu busco a linha de 50% de umidade relativa. Então a condição desse ar está justamente nesse ponto. Ou seja, aqui identificamos um ponto de orvalho de 14 graus Celsius, temperatura de bulbo úmido de 18 graus Celsius e uma umidade específica de 0,01 kg de vapor por quilograma de ar seco. Só para esclarecer, o que representa esse ponto de orvalho de 14 graus Celsius? Imagina que você tem um ambiente climatizado, com ar-condicionado, a 25 graus. Qualquer superfície que esteja a 14 graus ou menos dentro desse ambiente vai atrair a umidade do ar. Então, se você tem uma garrafa gelada, abaixo de 14 graus, a umidade do ar vai condensar na parede dessa garrafa. Se você tem um ar-condicionado cuja evaporação está abaixo de 14 graus, a umidade do ar vai condensar na serpentina desse ar-condicionado. Então, basicamente, é isso que representa o ponto de orvalho em uma câmara frigorífica. Bom, pessoal, essa foi a 16ª aula do Resfriando sobre psicrometria. Espero que tenham gostado e até a próxima.